Mais um exemplo da passagem do ano, né? O que acontece na passagem do ano, agora com os pinguins, tá? Aqui diz assim, ó. Os pinguins imperadores são aves que vivem na Antártica, que é um local muito frio, tá? Observe o que acontece com esses animais no período de um ano. Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Aqui, ó, nessa parte, que é o comecinho do ano, janeiro, fevereiro e março, que é o período em que eles estão no mar se alimentando de peixes, lulas e outros animais marinhos, ou seja, eles estão comendo o máximo que eles podem para poder engordar, tá? Aí, quando vem para cá, ó, que é o segundo círculozinho, é março e abril. Em março e abril ocorre a marcha dos pinguins do mar até o local onde vão cuidar dos filhotes. Então, janeiro, fevereiro e março, o comecinho de março, eles estão se alimentando para ficar bem fortes e mais gordinhos. E eles estão no mar. Saem do mar, finalzinho de março, começo de abril, para poder procurar um local ideal, um local perfeito, para poder criar e cuidar dos seus filhotinhos. Em maio é o mês da reprodução, o mês que esses filhotinhos vão nascer. Aí, partindo para cá, ó, junho e julho, as fêmeas, as mamães, colocam os ovos. Em um único, ela põe só um ovinho só, tá? Ela põe um único ovo e partem para passar o inverno no mar. Os machos ficam e cada um incuba um ovo, ou seja, a mamãe bota o ovo, só um. Quem fica cuidando desse ovo não é a mamãe dos pinguins, é o papai, no caso o macho, tá? Fica cuidando desses ovinhos. O que a mamãe vai fazer? Ela vai voltar para o mar, vai se alimentar o máximo que ela puder. Por quê? Porque os pinguins são bem interessantes, gente. Preste atenção no que vai acontecer agora, ó. Próximo. Junho, julho, o ovinho tá lá sendo cuidado pelo pai, né? Agosto, ocorre o nascimento dos filhotes. Quando o filhotinho nasce, a mãe retorna. E quem é que fica lá com eles? A fêmea, no caso, a mamãe dos filhotinhos. E o macho sai. Continuando, em setembro, os machos partem para se alimentar. Depois que eles voltam, as fêmeas partem de novo. E os dois se revezam no cuidado dos filhotes. Então, quando o ovo, né, a mamãe dos pinguins colocou o ovo, ela sai e o macho fica. Quando a fêmea retorna, o macho sai. E aí eles ficam nessa troca. Um cuidando, né, um ficando e o outro saindo para poder conseguir se alimentar e sobreviver. E também cuidar dos seus filhotinhos, tá? Então, quando os filhotinhos já estão mais crescidos, que é aqui ó, em novembro, os filhotes começam a se organizar em grupos para se manter aquecidos, que é esse daqui, ó. Então, como assim, se só um pinguim coloca um ovo, mas tem vários pinguins lá, e aí eles se juntam num grupinho para eles poderem ficar mais quentinhos. Em dezembro, os filhotes já sabem se cuidar sozinhos. Olha que interessante. Eles nascem por volta de agosto, aí fica, ó, agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro, eles já são independentes, já estão sabendo se cuidar e aí eles vão viver a vida deles sozinhos. No caso, os pinguins, eles são animais que vivem em grupos, em sociedade, né? Tipo a gente, os seres humanos, que também vivem em sociedade, em grupo, tá? Eles têm um grupinho deles, a sociedadezinha deles, tá? Vamos lá finalizar com a atividade, que é só até a página 13, tá bom? Então, essa atividade fala assim, ó, você tem esse quadro, ó, tá vendo? Que tem todos os meses do ano. E aí, o que você vai fazer? Você vai pintar de vermelho os meses em que os pinguins marcham até o local onde vão cuidar dos filhotes. Então, você vai voltar lá na outra página e aí você vai observar
quando é que os pinguins estão procurando um local perfeito para poder cuidar dos seus filhotes? Você vai pintar aqui no quadro de vermelho. De azul, você vai pintar o mês que os filhotes nascem. Então, qual é o mês do nascimento dos filhotes? Você vai pintar de azul. E de verde, você vai pintar o mês em que os filhotes começam a se organizar em grupos para se manter quentinhos. Quando é que eles conseguem sair um pouquinho do seu papai e da sua mamãe, no caso do macho e da fêmea, né? E se organizar em grupos, ficar entre seus amigos e para poder ficar quentinhos. Qual é esse mês? Você vai pintar de verde. A 2 fala assim, ó. Agora circule no quadro o mês do seu aniversário. E aí você vai, ó, só falando com a pessoa que está aí te ajudando. O que acontece na vida dos pinguins imperadores no mês do seu aniversário? O meu, por exemplo, é o mês de março. Então, o meu mês é o mês de março. O mês de março, os pinguins imperadores, eles estão... Deixa eu dar uma olhadinha. Eles estão comendo, né, para poder engordar e estão procurando um local para poder cuidar dos seus filhotes. E o seu, no mês do seu aniversário, o que está acontecendo na vida desses pinguins imperadores, tá? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje, tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só mandar aí uma mensagem para mim que eu respondo assim que possível, tá? Uma ótima tarde para vocês. Deus abençoe e até amanhã.